Senhor, irmãos, todos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Júlio César. Eu vim aqui através de uma revelação de Deus, uma revelação divina, dizendo primeiramente, antes desse vídeo, dizer a todos os irmãos que serão citados aqui, dizer que eu amo muito vocês. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, dizendo para não ter contenda entre os irmãos, e também dissensões. Isso não é uma contenda, isso é um alerta porque Deus repreende quem Ele ama. E eu também amo muito vocês, eu sei que vocês são almas preciosas. Ungidos de Deus, que Deus ungiu, mas infelizmente se corromperam. Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo agora, eu queria que os irmãos ficassem bem atentos do que Deus, assim, vai trazer a mim e vai falar através da minha boca. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou aqui tomado pelo Espírito Santo, sendo sondado diante dos altos céus. Tudo que eu falar aqui eu vou ter que dar conta, viu, irmãos? Então não precisa me julgar antes, porque eu sei do que eu estou falando aqui, tá? Então todas as visões, todas as revelações de Deus, ela tem que ser manifesta sim, porque Deus não faz nada sem antes consultar os seus profetas, mas eu não sou profeta. Embora sejam muitos estão equivocados do que é profeta na terra. Profeta é aquele que fala a verdade. João Batista foi um grande profeta. Hoje não tem profeta. Profeta não é esse rapazinho de sapatinho dourado, não. Fica pulando na sua igreja, não. E profeta falando ratatatá e achando, não. Pode parar com isso é carnalidade. Profeta é aquele que bate de frente mesmo, não está nem aí com a morte e que vem a decapitação e demorou. É para isso que o profeta foi levantado. Pois bem, irmãos, eu queria ler com vocês agora no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 1, no versículo de número 19. Olha só o que está escrito. Romanos capítulo 1, 19. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas, para que se fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de seu discurso se desvaneceram seus corações insensatos, se obscureceu. Dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, assim de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que também Deus entregou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vou repetir. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, o homem, do que o Criador. Irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando dias de muito alarme. O alarme na terra está soando, o Espírito Santo está entristecido, porque muitas pessoas se levantaram para enganar. O espírito do engano tem tomado igrejas, profetas, cantores. A pombagira está cantando nos altares, os irmãos não têm percebido isso. Os demônios estão profetizando e muitos demônios estão manifestando nas igrejas para enganar profetas. Realmente nós estamos vivenciando aí a última chamada de Deus na face da terra. Irmãos e irmãs, eu venho através desse vídeo alertar os cantores gospel dessa geração. Eu não vejo essa geração como uma geração santa, não vejo os cantores andando em santidade. Antes eu via esses mesmos cantores em santidade, infelizmente nós estamos vivenciando e vendo que o diabo, as grandes gravadoras, corromperam os cantores, porque o dinheiro falou mais alto do que o chamado. O dinheiro está falando mais alto do que a santidade. E estamos vendendo a santidade e se corrompendo com este mundo. E realmente, cantores e mais cantores vão queimar no fogo do inferno, porque não obedeceram ao chamado de Deus. Muitos cantores estão sendo rejeitados por Deus, assim como Deus rejeitou Saul. Deus, quando ele coloca uma unção no homem, não é para o homem levar para a imundície, mas sim para a santificação. Ser santos após dias. Todo dia, se você vive 10 anos no Evangelho, se você vive desde o primeiro dia até o 10º ano em santidade, você vive o 10º ano como um grande homem de Deus separado deste mundo, porque a lapidação vem dia após dia. Santificação significa santidade ao curso. Irmãos e irmãs, eu tive uma visão com Deus às 3h20 da madrugada, e eu vi muitos cantores, que eu vou citar nome aqui, realmente eu quero que chegue esse vídeo até eles. Se os irmãos quiserem compartilhar aí, pode compartilhar. Eu vi cantores como Cassiane, Elaine Martins,
Fernandinho, Thales Roberto, Lauriette, principalmente a Lauriette veio na minha visão. Eu via cantores como Shirley Cavalhais, eu vi cantores como Valnildo Bordieri, eu vi cantores e mais cantores. Não se dá para esquecer, mas eram milhões e milhares de cantores como Sueli Lima, como Mara Lima, como muitos cantores. E uma se era separada, que era a Sofia Cardoso. A Sofia Cardoso estava separada. Eu não sei porque a Sofia Cardoso está separada, mas eu entendo que a Sofia Cardoso ela está separada porque ela não permitiu que a vaidade tocasse o seu corpo e também, com certeza, que não permitiu que o dinheiro falasse mais alto. E quero eu, sabendo que os hinos ainda dela continuam sendo espiritual, porque tudo que sai dentro do homem é o que o homem vive por dentro dele. Embora seja, eu vi todos os cantores. Então, o que eu quero dizer para esses cantores e dizer para os irmãos: existe dois espíritos atuando na face da terra. Primeiro é o Espírito Santo e segundo é o espírito do sentimentalismo. O que é o espírito do sentimentalismo? Lembra daquele homem carnal que se levantou na terra dizendo que era crente? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quantos carnais não choraram com aquele hino? E quando saísse do hino, as vidas eram corrompidas da mesma forma, não mudavam de vida. Quando o Espírito Santo toca no hino, a pessoa muda de vida. Ela entra em entendimento que ela precisa mudar. Então ali vira o quê? A justificação que Jesus falou. Ele virá para a justiça, para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando tem o Espírito Santo dentro do louvor, ele convence o homem do pecado. Vocês lembram antigamente os corinhos da harpa, os hinos da harpa, que hoje nas igrejas estão se acabando, que hoje os jovens de hoje estão cantando essa música com bateria alta, todo mundo pulando, isso é a carnalidade entrando na igreja. Lembra dos hinos antigos? Eram 100 ovelhas perdidas no aprisco. Esses hinos, se for tocar hoje, os jovens hoje dão risada, zombam, dizem que nós somos velhos. Realmente eram hinos que Deus estava lá, que Deus tinha revelado a letra, porque esses homens da antiguidade, como Zé de Paulo, Feliciano Amaral e vai mais, homens e mulheres do passado, não se corromperam por dinheiro. Não tinha grandes gravadoras que laçavam eles. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês, vocês pegam aí no YouTube, vejam o antes e o depois da Cassiane, o antes e depois de Lauriette, o antes e depois de todas as mulheres que estavam aí há 30, 20 anos atrás de ministério. Por que eles estão mais vaidosos? Por que antes eles defendiam a tese da doutrina? Por que a Lauriette, quando ela pregava com aquele cabelo cacheado, cheio da doutrina de Deus, Deus usava ela tremendamente quando ela cantava aquele hino, Eu Vou Subir? Por que Deus tomava essas mulheres? Por que Cassiane, quando cantava Eu Vou Seguir os Passos de Jesus, nos CDs que ela gravava, Deus estava ali? E porque hoje realmente você pode perceber que a unção parece que diminuiu. Não diminuiu, parece que a unção não. É que na verdade entrou um espírito maligno nessas letras e também na vida dessas irmãs. Quero que vocês saibam, irmãs e irmãos também, como Thales Roberto, que as pessoas que colocam faixa, escrito seu nome, ficam pulando em estádios com luminosidade, Deus não está ali não. Isso aí é o que Paulo escreve, que iam adorar mais vocês do que a Deus, porque se adorasse a Deus, estavam todos ali com temor a Deus e não pulando em cima de um show. Eu quero dizer para vocês, a Lauriette, por exemplo, Lauriette, você precisa se voltar para o teu marido. Ele te traiu? A Assembleia de Deus corrompeu os corações e o entendimento dos homens realmente. Esses bandidos que estão tomando os altares, que estão na política, que de vez está no meio da favela, fazendo visita no meio de ladrão, que os caras estão precisando da ajuda nossa, no meio das biqueiras, estão lá na política, lá envolvida até com mensalão. Eu quero dizer para vocês, sabe por que a Assembleia do Belém ela desvaneceu? É porque os pastores deixaram dos altares as visitas para ficar em política. Para quando acaba um culto, um deputado vinha no culto e acabar com o culto e dizer assim, vote em mim. É por isso que a Assembleia de Deus corrompeu e por isso que os cantores de lá estão todo perdidos também, porque a Bíblia diz que quando Moisés sobe o monte, ele fica 40 dias no monte, o povo levanta bezerro de ouro. Você sabe o que significa isso? É quando não tem pastor, o povo levanta bezerro de ouro. Eu quero dizer a vocês, a Assembleia de Deus que era doutrinado, que antes não podia, agora está podendo, eu não sei porquê, agora pode, antes não podia, eu não sei que rolo que virou isso, era pecado, agora não é mais, parece que Deus mudou, Deus não muda, o que muda é o homem. Pois bem, Lauriette, você está em adultério, filha, é necessário você voltar para o teu marido ou pedir perdão a Deus e toda a igreja, porque os pastores que deixam você louvar lá dentro, eles estão deixando uma adúltera cantando. Cassiane, maquiagem, por que essa maquiagem no rosto, Cassiane? Por que esse cabelo frisado? Cadê a doutrina do Senhor? Lauriette, Cassiane, Damares, por que vocês entram dentro no programa de TV e não fazem a diferença lá? Vocês acham que faz a diferença?
aquelas mulheres seminuas rebolando, com vocês cantando e elas rebolando lá atrás. Eu não assisto TV, mas eu vejo no YouTube. Eu quero dizer para vocês, até quando vocês não vão chegar e falar para Raul Gil, eu só vou aí se eu posso pregar sobre arrependimento, se eu for pregar para essa plateia sobre o arrependimento, para que todos se arrependam e vivam. Eles não vão deixar vocês louvar, mas a gravadora insista vocês ir para vender mais CD. Eu quero dizer uma coisa, só um recado para nossa querida mulher que Deus levantou na terra, cheio da unção, e não sei o que está acontecendo. Helene Martins, por que se batom no rosto? Por que você fez com o cabelo, Helene Martins? Por que aquele roupão não era pecado? Era santidade, porque agora não é? Por que você saiu da doutrina? Por que era pecado e não é mais? Eu quero dizer a todos vocês, cantores, os que vão chegar agora, não se corrompam com gravadora. Tem uma gravadora aí muito grande e conhecida que corrompe os irmãos, faz os irmãos ficarem maquiados para vender CD. E é por isso que vocês estão desagradando a Deus. Vocês preferem amar mais o status, amar mais os holofotes, do que viver uma vida santa com Deus. Por que as coisas estão mudando? Por que vocês mudaram a feição de Deus? Por que vocês estão pintando o corpo que não é seu? O corpo não é um quadro para se pintar, meu amigo. O corpo tem que ser santo. Romanos capítulo 12, quer que eu leio aqui? Quer que eu leia Romanos 12? Vamos para Romanos capítulo 12, para vocês verem o que Paulo exorta acima do corpo. Vamos lá, tem que abrir a Bíblia para vocês. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai-vos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cadê o corpo? Vocês estão destruindo o corpo. Por que não é pregado mais o corpo que Paulo escreve? Por que não é pregado mais? Pastores, por que vocês deixam as irmãs todas maquiadas cantarem? Cheio de brinco. Vou colocar piercing, vou começar a pregar, eu já falei isso. Porque pode, brinco, qual a diferença do brinco e do piercing? Vocês estão acabando com a casa de Deus. O espírito da Pombagira tomando as irmãs. Lauriette, Cassiane, outra mais cantora, Sueli Lima. Eu vi milhões de cantoras na minha visão. Eu vi só uma cantora separada. Eu vi uma cantora chamada Sofia Cardoso. Ainda a lamparina dela estava quase se apagando, mas ainda estava lá, e Deus dando graça para ela não se corromper. Eu via cantores e mais cantores, que é para vocês que eu falo, Deus repreende quem Ele ama. Volte ao primeiro amor antes que sua alma venha perecer no Hades. Volte ao primeiro amor antes que a sua alma se arrependa e volte às primeiras obras. E qual eram as primeiras obras? Deus usava vocês demais. Vocês foram chamados para viver na imundícia que vocês estão vivendo. Se convertam. Se converte seus maus caminhos. Por que a Bruna Carla agora pegou um vídeo, ela cantando música do mundo? É porque eles são do mundo, irmãos. Eles são do mundo, o coração deles está no mundo. Por que a Perla nunca vai se firmar? A Pombagira luta com a vida daquela mulher, daquela moça. Ela vai para a igreja, ela já caiu de novo, tá no funk. A Pombagira não vai largar você, Perla, se você não largar as coisas deste mundo. A Pombagira não vai largar você, Perla. Vocês precisam, essa menina que está chegando agora, eu quero dizer para você, Priscila Alcântara, se converta e para de brincar com o nome de Deus, com esse cabelo vermelho, achando que você vai para onde, filha? Se você morrer hoje, para onde irá a tua alma, minha filha? E não adianta falar que está com Deus, que você não conhece a Deus. Você é da geração incrédula, geração perversa de jovens que estão tomando os altares de Deus. Vocês acham que vão para o céu dessa forma? Sem santidade, minha amiga, ninguém verá o Senhor. Vocês pregam sobre o amor de Deus, prega sobre a justiça dele. Pregar sobre o céu, aqui é fácil. O difícil é pregar sobre o inferno. O difícil é pregar sobre o inferno. Prega sobre o inferno, prega sobre ele, porque ele também existe. Jesus pregou sobre ele também. Se convertam dos seus maus caminhos. Se converta dos seus maus caminhos enquanto é tempo. Se convertam agora. Se convertam antes que seja tarde. Porque o diabo pode vir buscar a tua alma hoje. Hoje o diabo pode vir buscar a tua alma. Irmãs que estão louvando, as que estão chegando agora que Deus está ungindo, não se corrompam com gravadora. Não queira se aparecer para ninguém. Façam aí, divulgam sim os hinos, mas não deixa a gravadora pintar vocês. Não deixa a gravadora alisar o cabelo de vocês. Não deixam. Esse corpo não pode ser mexido por nada. É de Deus, é Deus que mexe, é Deus que manda, é Ele que derruba e Ele que levanta.
Então, pastores covardes, que não deixam, que não querem cuidar daquilo que é santo. Porque se quisessem, a igreja não estaria assim, meu amigo. Vocês estão descanalizando a obra de Deus. E olha, eu sei que vocês gostam de processo, porque vocês são carnais. Me processa. Eu vou pra cadeia e prego dentro do presídio também, porque eu não saio do presídio pregando. Eu amo meus irmãos que estão lá presos em facções criminosas. Esses meninos aí que estão presos em facção precisam de você, precisam de mim. Eles precisam do nosso resgate lá, porque eles sofrem a opressão carcerária. Mas vocês querem cantar em showzinhos, cobrando 40, 50, 60 mil reais. Eu não vou falar aqui, tá? Porque o que veio a mim... Um pastor chegou para mim triste, uma cantora que eu já citei aí, que cobrou 40 mil reais para cantar. Para com isso, irmãos. Vai dividir esse dinheiro com os pobres. Então cante 40 mil e divide a cesta básica. E aí os pastores que ficam cobrando. A tua igreja fica numa favela, a tua igreja fica num lugar humilde. Devia dar 40 mil, 20 mil para um pregador, para uma cantora. Pega os 20 mil, meu amigo, compra a cesta básica e divide na favela para mostrar que essa igreja que está implantada lá na favela é uma igreja que faz diferença, que tem amor pelas almas. Viu? Fica cobrando aí. Eu fui pregar aonde num evento que só tinha gideonitas. Eu fui pregar com 2 homens de gideões. Sabe o que aconteceu comigo? Que eu não cobrei nada. Eu fui com o meu pior microfone. Eu tomei água no copinho descartável. Eles cobram água de cristal, em pote de cristal, água. Fizeram churrasco com picanha para esses irmãos. Ficaram em hotel aqui em Minas Gerais. E eu fiquei na casa do irmão comendo queijo. Humildes, dormindo ali no chão com os irmãos. Você sem cobrar nada, e chegando lá, Deus salvou mais alma do que em culto de vocês, sabe por quê? Porque Deus não opera onde tem vanglória, Deus opera onde tem humildade. Então vocês se convertam, raça de pecadores que não querem sair da sombra da morte. Vocês não querem sair da sombra da morte. Vocês vão ver o dia que vocês vão sair do corpo. Um dia eles vão pedir a tua alma. Um dia vocês vão cair, eles vão pedir a tua alma. E aí para onde irá a tua alma? O que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Anagassou brecai, tui crecanda sobneganda sebenegai. Vocês precisam voltar ao primeiro amor enquanto é tempo. Irmãos e irmãs, vocês sabem que muitos já tentaram me matar, executar, tanto também me aprisionar eu e minha família. Nós não ganhamos nada com a obra de Deus. Liga para os pastores onde nós passamos, vê se nós levamos um réu da igreja. Os irmãos nos ajudam porque eles sentem, eles sabem honrar o homem de Deus. Mas vocês ficam pedindo oferta missionária. Vocês já cobram para hotel, cobra luxo. Por que vocês cobram hotel? Vocês não querem ser um pastor Júlio César, que vai na casa, hospeda com os irmãos e ficam fazendo visita o dia inteiro antes da pregação da noite. O dia inteiro orando, sem descansar. Porque os irmãos sabem que o pastor está lá, vai lá na vida onde o pastor Júlio César está, e a família está, e vai lá e pede oração, e nós estamos sempre lá para ajudar. Vocês querem hotel para ninguém perturbar vocês. É para isso que vocês foram chamados? Pô, Jairinho, eu sabia que você ia casar com a Cassiane para deixar ela assim, não. Filho, você é um homem que teme a Deus. Volte pro primeiro amor. Parem de maquiar o corpo. Viu, cantoras? Parem de zoar o corpo. É horrível pegar aquele CD, viu, Helena Martins? Da mulher de coque, você era cheio de Deus nos presídios, pegar o seu CD agora. Ver você. Não era pecado ou não era? Me explica agora, eu não tô entendendo mais nada. Antes era pecado pra você, porque não é mais. Não dá pra entender. Antes você teve uma entrevista que era pecado maquiagem. Porque o pastor Marcos Pereira implantava isso como doutrina. E por que não é doutrina mais? Porque saiu do jugo do pastor? O jugo saiu da obediência do pastor? Não sei onde vocês vão parar. Mas eu continuo servindo o meu Deus. Eu prefiro ficar aqui, ó, sem cobrar nada. Fui despejado agora há pouco tempo, porque eu não tenho onde morar. Jesus não tinha onde morar. Esse carro que eu tô ganhei do empresário. Esse relógio é do camelô, tá? Esse relógio não é original, tá bom? Minhas roupas são humildes. Eu prefiro ficar acima cheio do Espírito Santo. Eu prefiro ganhar uma coroa incorruptível do que ganhar essa coroa corruptível que vocês estão ganhando, tá? Então, se convertam, raça de víboras que não querem mais o conceito com Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus está exortando porque Ele ama vocês e eu também amo vocês. Mas eu não amo o pecado não, meu amigo. Viu, minha amiga?
Não é só vocês não, tem Sueli Lima, tem Mara Lima que se corrompeu também. Como que era o cabelo da Lauriette? Pega aí no YouTube, vê o antes e depois, a Cassiana, a Lauriette, como mudaram. Chile Cavalhais, não quer ficar velho, Chile Cavalhais? A velhice vem do pecado. Você é uma pecadora. E tô aguardando o processo chegar, porque é para isso que vocês prestam. Ah, lembrando, não tenho dinheiro para pagar não. Eu pago aí, os irmãos me ofertam aí para pagar R$500 de aluguel, uma casa simples. Eu não tenho dinheiro para pagar aí esses milhões que vocês vão cobrar de mim não, tá? Mas mesmo assim, mesmo vocês levando para cadeia, eu amo vocês. Mas é para isso que veio o Filho do Homem, para desfazer a obra do diabo. E eu quero dizer para vocês que a pombagira tá zoando vocês até umas horas aí, viu? E dizer, pare de cobrar para fazer a obra de Deus. Pega o CD hoje e quebra ele. Fala, hoje eu sou ainda a mesma mulher, mas eu sou diferente. Quanto que é, irmã, para você vir aqui, irmã? Só cobra minha passagem. Eu vou louvar aí na igreja. É lindo demais isso. Humildade. Jesus não cobrou nada. Vocês não podem cobrar também não. Tá? Deus abençoe vocês. E que Deus fale melhor vossos corações. E que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. De graça foi dado, de graça tem que receber. Porque quando fala de dízimo, a gente pega lá o Velho Testamento e fica batendo em cima, o povo dá dízimo. Por que a palavra de Deus não pode ser batida em cima? Deus abençoe a todos. Ficam na paz. Os irmãos e irmãs, que o Espírito Santo conceda a vitória. E vigiai e orai para que não caia na tentação deste mundo. E nem no príncipe deste mundo, porque já está condenado. Que Deus abençoe vocês, igreja. Mas é muito triste estar fazendo esse vídeo. Porque essas irmãs e irmãos que foram chamados para fazer a diferença. E não estão fazendo a diferença. Deus abençoe. Ficam na paz.